Evangelho de Mateus, capítulo 24, sermão profético, princípio das dores, uma ligação direta com o capítulo 25. A Bíblia vai dar inícios aqui dos finais de todas as coisas, né? Como diz Hernandes Dias Lopes, se fosse para resumir o capítulo 24 de uma maneira simples, a gente diria: o fim será marcado por um sofrimento intenso, qual nunca se viu. Vai se iniciar com a profecia de Daniel 9:27 sobre a abominável desolação. A sua vinda, a vinda de Cristo, será visível para todos, mas o dia que isso vai acontecer ninguém sabe, né? Resumindo, a grosso modo, o capítulo seria isso, mas a gente vai tentar aqui condensar também ele por ser um capítulo bem extenso, né? Jesus começa ali saindo do templo de Jerusalém, os discípulos admirados pela beleza do templo, e era realmente, como se diz a história, algo exuberante, né? Feito de mármore branco, com detalhes de ouro. 46 anos demorou a construção do templo, né? Chamado Templo Magnífico de Herodes. E aí Jesus vai falar para eles que não ficará sobre aquele lugar pedra sobre pedra. E Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, eles perguntam para Jesus quando é que isso acontecer e que sinal haveria da sua vinda. A gente já vê aqui uma transformação na vida dos discípulos, né? Eles compreenderam o que Jesus estava dizendo. Eles não tiveram dúvidas do tipo, mas o Elias deveria vir antes, né? Quem de fato é Jesus? Eles compreenderam aqui já, a preocupação deles já não era terrena, como havia sido em outras ocasiões, mas eles já estavam mais ligados, né, no Cristo e com entendimento mais aberto sobre a obra do Cristo. E aí Jesus começa então a falar para eles sobre os sinais que precederiam a sua vinda, né? Jesus vai falando que haveriam falsos cristos, guerras, fomes, pestes, e que tudo isso era só o princípio das dores. Então Jesus está dizendo que tudo que iria acontecer, falsos cristos, guerras, pestes e fome, era só o princípio das dores. Fica tranquilo, Jesus estava dizendo para eles, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. E aí Jesus continua dizendo, olha, vão entregar os irmãos, haverá ódio, haverá escândalo, haverá traição, ou seja, haverá perseguição de fora e traição por lá de dentro, né? A traição de todos os lados, falsos profetas, aumento da iniquidade, aumento do pecado, e o amor de muitos esfriaria, né? Esse está do 1 ao 12, de 1 ao 14 que eu estou tentando escrever aqui. E aí Jesus está falando de tudo isso, né? Mas o que perseverar até o fim será salvo, versículo 13. O que Jesus está dizendo não adianta começar a corrida, você tem que terminar a corrida. Então não tenha pressa de correr achando que é uma corrida rasa de 100 metros, porque não é. Você vai cansar muito fácil, você vai parar na caminhada. Corra como se fosse uma maratona, porque de fato a vida cristã é uma maratona, né? Todos os dias um obstáculo, todos os dias uma dificuldade. E quando você vê o amor de muitos esfriando, lembre-se que isso é uma palavra profética de Cristo que haveria de acontecer. E seja não da parte que o amor esfria e a iniquidade aumenta, mas da parte que persevera até o fim para ser salvo, né? E aí o versículo 14, Jesus vai dizer, olha, e este evangelho, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E isso é bom a gente atentar, tá bom? Jesus vai dizer o seguinte, o evangelho será pregado a todas as nações, a todo o mundo, a todas as nações, e não a todas as pessoas do mundo e a todas as pessoas das nações. Há uma grande confusão quando se trata disso, principalmente no meio pré-tribulacionista, né? Que crê que todas as pessoas terão que ouvir o evangelho na particularidade de cada uma. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que o evangelho será pregado em todos os reinos e em todas as nações. E dessa maneira o evangelho já alavancou pelo mundo afora, tá? Desde a época do missionário de Paulo, o evangelho tem sido pregado em todos os continentes, né? Então, para a gente andar de maneira prudente e vigilante. Outra coisa que antes da gente entrar na grande tribulação, que vai do 15 ao 28, né? O princípio dela, na verdade, é que Jesus está aqui falando do fim num todo, né? Jesus está fazendo o que no Oriente era costume, para nós no Ocidente fica estranho. Ele vai tratar num todo e aí ele entra em detalhes do que vai acontecer, dos pormenores do que vai acontecer. Aqui ele está falando do juízo final e não do que nós, pré-tribulacionistas, tratamos como o arrebatamento da igreja, né? Que de fato ainda nem havia sido revelado, vai ser mais tratado com detalhes na pessoa do apóstolo Paulo, né? Mas então, enfim, vamos seguindo aqui, entendendo um pouco sobre isso aqui. Jesus vai falando aqui, até o versículo 14, né? Ele vai falar, ó, ainda não é o fim, quando o templo for destruído. É um princípio de dores, quando houver falsos cristos, pestes, guerras.
E então depois que o evangelho foi pregado é que virá o fim. Jesus trata sobre 3 princípios, 3 expressões de indicadores de tempo, né? Então, é necessário que o templo seja destruído. Foi destruído no ano 70, é necessário as perseguições e guerras, está acontecendo. É necessário que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações, também está sendo feito. Então virá o fim. Então é tempo de andar em vigilância, né? Aí vai começar a grande tribulação. E ele começa dizendo: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e aí na sequência, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte para trás. O que ele está dizendo é: fuja. E a gente vai compreender aqui que se trata de algo específico para Israel, porque ele já começa dizendo: os que estiverem na Judéia vão para o monte. Então aqui está falando sobre o tempo que a gente considera das 70 semanas de Daniel, né? É um tempo específico de Deus para Israel, a angústia de Jacó, da qual a Bíblia cita no Velho Testamento, né? Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, é uma referência direta a Antíoco Epifânio IV, né? Esse homem, ele profanou o templo, ele fez sacrifícios de porco no altar e ele colocou uma imagem de Zeus dentro do templo, né? No lugar onde ficava o Santo dos Santos. Isso é uma ligação direta do que o anticristo fará. Porque se esse homem, né, sendo um homem só mortal, teve tanto ódio pelo cristianismo, tanta abominação pelo lugar santo, o que não fará então o próprio anticristo, né? Aquele que se assentará no trono de Deus, blasfemará contra Deus e tentará se colocar no lugar de Deus para as pessoas, né? Então isso é só uma amostra daquilo que está por vir. E Jesus vai falar que é um tempo qual nunca houve, né? É um tempo qual nunca houve, é um tempo de... A fuga dos judeus vai ser precedida por um tempo de grande angústia, né? Um tempo de aflição muito grande, versículo 21, que não houve antes e não haverá jamais. Preste bem atenção nisso. Antes houve as 10 pragas do Egito. Antes houve holocausto. Antes houve sofrimento no mundo todo. Mas esse tempo de angústia de Jacó vai ser um tempo pior ainda, uma aflição para eles qual nunca houve, qual nunca haverá depois, e que esses dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, porque se não fora, ninguém se salvaria. O que a gente entende por essa abreviação são 7 anos da grande tribulação, né? Onde se vai recorrer a 70 semanas de Daniel, um assunto para ser tratado futuramente aí, no âmbito mais escatológico, mais detalhado. Mas nesse tempo, alguns dirão: eis ali o Cristo, eis aqui o Cristo, não dê crédito, porque nesse tempo também surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam os escolhidos. Atento a essas questões, nem todo milagre vem da parte de Deus. Milagre que não vem atrelado à doutrina santa do Evangelho não provém de Deus. Como dizia Martinho Lutero: ainda que faça cair fogo do céu, se não tiver embasado na palavra, fuja. A nossa regra de base, o nosso norte, a nossa bússola, nossa bússola é a palavra, não milagres, tá? Milagres a gente entende da seguinte forma: Deus faz em todo o tempo e pode fazer, querendo ele fazer ou não. Ele não é obrigado a curar ninguém, não é obrigado a fazer nenhum milagre para mostrar sua glória. O que nos guia é a palavra de Deus, e esses falsos cristos e falsos profetas farão muitos prodígios, que farão muitos olhar para eles, mas a Bíblia diz que, se fosse possível, eles enganariam os escolhidos. Não enganarão, porque os escolhidos estão embasados na palavra, né? Vamos lá. Mas aí continua dizendo, né, que assim como o relâmpago, versículo 27, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem será uma verdade e uma vinda incontestável. Todos os olhos o verão e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, né? Todos os olhos verão a vinda do Filho do Homem vindo ao socorro do seu povo, para desfazer o iníquo com o sopro da sua boca, né? Como diz em Tessalonicenses, a segunda carta. Como eu já falei, a gente vai tratar isso de uma maneira escatológica futuramente. Mas todo olho o verá. E isso é interessante, que a Bíblia diz que isso acontecerá logo depois da aflição daqueles dias. E onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, versículo 28, mostrando que haverá uma grande carnificina, né? Haverá uma mortandade sem precedentes no meio do povo de Deus.
E olha que quando houve a invasão de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Flávio Josefo, historiador da época, né, diz que faltavam corpo para ser colocado em cruzes e faltavam cruzes para os corpos de tanto corpo que havia. Tal foi a mortandade entre o meio do povo. Depois, sobre o holocausto, a gente não precisa nem citar sobre isso, né? Tantos milhões de judeus mortos, mas a Bíblia aqui vai descrever uma outra carnificina, né? Onde estarão os cadáveres, aí se juntarão os abutres. Isso implica que não haverá cova para todos aqueles que morreram e nem tempo para sepultar os seus mortos, né? É algo de uma magnitude muito grande. E o versículo 29 vai dizer sobre a vinda do Filho do Homem, né? Que logo depois da aflição, dessa grande aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão no firmamento, os corpos celestes serão abalados. Deus está falando de algo de uma magnitude sem precedente, né? Algo nunca visto na história. Então aparecerá o Filho do Homem, como eu já falei. Aparecerá o Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. E virão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Uma alusão direta a Daniel capítulo 7, na visão que ele teve do ancião de dias, né, que vinha voando sobre as nuvens e os reinos da terra eram entregues a ele, e todos os povos da terra o adoravam, né? É uma alusão direta aqui a uma profecia de Daniel sobre, mais uma vez, a divindade do Messias, e Jesus mostrando que ele de fato era o ancião de dias esperado por Israel, o Messias prometido, aquele a qual os israelitas aguardavam, mas desprezaram ele na sua primeira vinda, né? E então Jesus vai dizer que ele enviará seus anjos para juntar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, porque os judeus estarão espalhados por causa da grande perseguição. E aí ele diz então, versículo 32, de maneira mais de parábola, como ele costumava ensinar, para que os discípulos entendessem. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos estiverem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o fim está próximo, né? O fim de todas as coisas está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos lá. A figueira, ela é representada na Bíblia, em todo o Velho Testamento e até no Novo, como Israel. Então, como Jesus estava dizendo, quando Israel começar a dar frutos novamente, vocês vão ver que está chegando próximo o fim de todas as coisas. Israel, ele nasceu como país no princípio do século passado agora, né? Não vamos lembrar a exata data, mas Israel foi refeito nação num só dia, cumprindo uma profecia de Isaías, né? E quando Israel foi feito nação, é como se o relógio escatológico de Deus, do fim de todas as coisas, voltasse a bater. Jesus está dizendo, o fim está próximo, as coisas estão chegando. E aí é um versículo que traz muita confusão nas pessoas, que ele diz, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, sem que todas as coisas sucedam, né? E algumas pessoas dizem, poxa, passou aquela geração, as coisas não aconteceram, então Jesus mentiu. Não, vamos compreender um pouco melhor. A Bíblia nos é traduzida do grego, e no grego a palavra geração significa genéia, né? Que tanto pode representar geração como raça, povos, tribos. Então o que Jesus está nos ensinando aqui, mas exatamente raça, né? O que Jesus está dizendo não passará Israel sem que todas essas coisas aconteçam. Outras nações que existiram, passou, não existe mais. Prova disso são os hititas, os amorreus, os filisteus, né? Que passaram, deixaram de existir. Mas Israel existe até os dias de hoje e existirá até o fim de todas as coisas, porque a nação escolhida, o povo eleito de Deus, a princípio foi o povo de Israel, e há uma profecia sobre eles e que terá que se cumprir até o fim de todas as coisas. E Jesus diz que a palavra dele é confiável. Ele diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. As minhas palavras não passarão jamais. Jesus está dizendo, o que eu digo, eu garanto, eu confirmo, tudo isso vai acontecer, porque está determinado que assim aconteça, né? É isso que a gente precisa estar atento. Aí ele traz mais uma exortação à vigilância, dizendo, olha, porém a respeito do dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Outra confusão aqui, que de maneira apologética ela é desfeita rapidamente, né? Alguns dizem, se Jesus de fato é Deus encarnado e sabe todas as coisas, como que ele pode não saber o dia da sua vinda? Vamos
para um contexto bíblico simples aqui. Filipenses capítulo 2 vai dizer que mesmo ele sendo igual a Deus, ele não usurpou de usar essa forma de Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ponto. Jesus, ele abre mão da sua divindade, porque só abrindo mão da sua divindade ele seria 100% homem, e só abrindo mão da sua divindade e sendo 100% homem ele conseguiria ser 100% Deus. Se eu tornar divina a parte humana de Jesus, eu facilitaria o sofrimento de Cristo, e o que de fato não houve. Então, tanto que os milagres sobrenaturais de Jesus, né, só vai de fato acontecer e vai ser mostrado no Evangelho a partir do momento que ele recebe o revestimento do alto, que é no batismo nas águas, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E a partir daí, então, é que Jesus começa a realizar milagres. Antes disso, a gente via Jesus tão somente falando no templo com os doutores, né? Mas não milagres. Milagres a gente vai ver a partir do revestimento sobrenatural que veio do Espírito Santo sobre ele, porque Jesus era humano. E aí, como humano, a sua deidade, a sua divindade não foi usada, ele abriu mão dela. E nesse contexto é que Jesus não sabia o dia e hora da sua vinda. Quando ele é ressurreto, ele vai se apresentar aos discípulos e dizer: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então, como todo o poder, todo engloba tudo, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Se ele sabe todas as coisas, ele sabe o dia da sua vinda, né? Não há problema e não há briga, não há questões que a Trindade não saiba num todo. A questão aqui era o Jesus homem falando, né? E isso precisamos ficar atentos em 2 pontos. Primeiro, nesse. Segundo, é em seguir sectários, que está sempre dizendo a volta da Filha do Homem e que de fato não aconteceu. Isso mostra que essas seitas não têm, de fato, respaldo bíblico e que não são guardadas no Senhor, né? As seitas pseudo-cristãs, né? Que se parecem, mas não são, como Testemunhos de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia, que já declararam várias vezes a volta de Jesus, e Jesus não voltou nos seus dias marcados, né? Na verdade, até o fundamento do Adventista vai ser feito nisso, né? A fundação, não o fundamento, a fundação da Igreja Adventista se dá numa terceira fracasso de profecia da volta de Cristo, que Cristo de fato não volta. E aí então Ellen White toma da palavra dizendo que Jesus não voltou na terra, mas saiu do santuário da onde ele estava no céu para o santuário celeste, onde ia fazer a doutrina do juízo investigativo, né? Isso não é bíblico, tá bom, irmãos? Foge dessas coisas, tá? Vamos ficar só com a palavra. Jesus disse que nenhum homem saberia, nenhum homem saberá, e a gente tem que andar em vigilância. Bom, vamos adiante aqui para não perder o foco, né? E ele vai dizer, olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porque nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vida do Filho do Homem. Não há pecado, tá, irmãos, em comer, beber e casar. O problema é fazer todas essas coisas se esquecendo de que Jesus voltará, porque havia desprezo por Noé, havia desprezo por quem pregava a verdade, e em nosso tempo não é diferente, né? E não será diferente até a vinda do Filho do Homem. Há um desprezo, as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar mais, e o problema é quando cristãos entram nessa questão de querer ganhar tanto nesse mundo, querer conquistar tanto nesse mundo, e se esquecer que Jesus vai voltar. Então a gente se apega demais nesse mundo, e se esquece que ele vai voltar. E ele diz, portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Versículo 42. Mas considerai isso, que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que entrasse na sua casa. Ou seja, estai também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não percebeis. E a igreja, deixar passar desapercebida a vinda do Filho do Homem é complicado. É sinal de que nós estamos andando conforme o mundo anda. Isso é complicado. Como foi nos dias anteriores a Noé, maldade, devassidão, indiferença com a verdade, né? Podridão, porque os homens estavam numa podridão terrível na sua carnalidade e bestialidade, né? Assim também está nos nossos dias. Jesus vai voltar e essa geração não vai perceber, este mundo não vai perceber. O que não pode é a igreja não perceber também, né? A igreja tem que estar atenta a isso. E aí, para a gente encerrar, Jesus traz mais uma parábola de advertência e vigilância sobre 2 servos, falando, olha, 45 ao 51, havia 2 servos, um fiel
e prudente, que sabia que seu senhor voltaria a qualquer momento, e sabendo que seu senhor voltaria a qualquer momento, ele vivia de uma maneira honesta, íntegra, confiável, né? E esse senhor, esse servo, quando seu senhor vier e achar ele servindo assim, vai confiar a ele seus bens. Mas havia também um mau servo, que falava: o meu senhor tarda em vir. Esse é o crente que vive pecando, entenda bem. É uma parábola que fala de dois servos, os dois serviam o mesmo senhor. Um era vigilante, prudente, e o outro era relaxado, o outro era carnal, o outro era totalmente levado pelas suas paixões. O meu senhor tarda a vir. Então ele espanca os seus conservos, ele leva uma vida de glutão e beberrão, e ele começa a viver de maneira dissoluta, né? Como se o seu senhor não fosse voltar. E aí a Bíblia diz que o seu senhor vai vir numa hora em que ele não espera, e vai lançar ele num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Vai lançar ele num lugar onde a lamentação será profunda, mas não terá mais volta, né? Então estejamos atentos, sejamos servos fiéis e não servo infiel, para que a gente não seja castigado eternamente, mas que a gente alcance as bênçãos do Senhor eternamente.